jovens e anciãos, no poder de sua presença. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Sonhos e visões do céu, quando estou em tua presença, me revela seu amor e contemplo tua grandeza. Santo Espírito, como chuva vem, rompe em meu louvor ao cantar do teu amor. Santo Espírito, queima em meu ser quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor. Quando clamo a ti, Senhor.
Espírito queima em meu ser quando clamo a Ti, Senhor. Quando clamo a Ti, Senhor. Quando clamo a Ti, Senhor. Jesus, 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 quando clamo a Ti, Senhor. Jesus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim. Me esvazio de mim. Sopra o Teu vento aqui. Toma o Teu trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Oh, nós queremos Te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar.
louvor, toda adoração, Senhor. Santo, santo é o teu nome, Pai. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí nos assistindo nessa noite. Nós estamos aqui, uma noite de culto ao Senhor, mais uma noite de culto, de louvor, culto com palavra, culto com a mensagem, com aquilo que Deus quer falar conosco, amém? Um amém, a gente pode ouvir um amém daí? E nós estamos muito felizes por essa oportunidade. Vamos cantar um louvor agora que fala: Hosana,
hora vem. Nós queremos muito, ainda mais agora que o Senhor, que Jesus volte e nos busque. E para isso nós precisamos estar preparados. Então, cante conosco aí de casa. Vamos louvar ao Senhor. Entra tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Entra, tudo aqui é teu, a casa está pronta. Estamos esperando pra te encontrar. Brilha a tua glória em nós, envolva com teu fogo. Vem e toma o teu lugar. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem, ele vem. Hosana, Hosana. O noivo vem, o noivo vem. Nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, nós invocamos, acende a chama e que venha o teu reino. Nós nos rendemos e tudo entregamos pra sempre. Cantaremos, Hosana, Hosana.
irmãos, que saudade de vocês. Quero cumprimentar vocês desejando a paz do nosso Senhor Jesus. Já estamos aí há mais de 30 dias afastados e, claro, nós estamos com muita saudade. Hoje eu estou aqui, depois de mais de 30 dias, matando saudade do local, a qual há mais de 7 anos a gente vem sendo alimentado com a palavra de Deus, tá? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão participando conosco, de forma especial os nossos amigos que temos compartilhado, e então eles têm, a partir desse compartilhamento, têm nos acompanhado. Eu gostaria de dar uma olhadinha aqui para ver quem é que está nos acompanhando. É possível? A irmã Isabel Gonçalves, nosso abraço, saudade. A irmã Lloyd, grande abraço. Olha aí a Lloyd, a Lenir, beijo, abraço, manda um abraço para o pastor Liseu também. Estou vendo aqui a Adriana é minha esposa, deixei as minhas 2 garotas, a Adriana e a Melissa lá, um beijão para elas, já estou aí. Quero mandar um abraço para o meu cunhado Leandro, falei com ele hoje, ele disse que vai estar conosco participando. Irmãos, eu estou muito feliz com a participação de todos vocês. Deus abençoe, que Deus possa estar com vocês aqui através dessa transmissão. Eu estava vendo ali, antes de entrar aqui, o pastor Edmilson de Campinas. Muito obrigado pela tua participação, tá? Eu sempre tive muitos momentos em poder te ouvir. Deus te abençoe. Irmãos, eu quero dizer assim, que este momento aqui, ele é feito no nome do Senhor Jesus. Nós viemos para cá no nome do Senhor Jesus, tá? Os louvores que estamos cantando, que estamos louvando, tá? A palavra, tudo aqui, a mensagem, tudo é feito no nome do Senhor Jesus, tá certo? Queria convidar vocês a orar comigo, tá? Para que Deus possa abençoar esses momentos aqui, que Deus possa abençoar também o nosso globo, o nosso planeta. Afinal, ele está passando por um momento, ele está doente, o nosso planeta está um pouquinho doente. E vamos pedir a Deus, clamar a Deus, pedir que Ele possa estar acompanhando aqueles que estão sendo infectados, que Deus possa abençoar. Vocês podem orar comigo? Como diz o ditado, como diz a expressão, fecha o olho e abre o coração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, eu me coloco na Tua presença, Senhor, seguro, não me baseando nas boas obras, se é que eu tenho boas obras, mas eu me coloco seguro na Tua presença, Senhor, porque Jesus Cristo garantiu isso na cruz, e aquele sacrifício, Senhor, nos dá essa garantia de poder estar na Tua presença, Senhor. E Senhor, estar na Tua presença para nós é maravilhoso. Senhor, nós nos enchemos de alegria e de expectativa, Senhor. Nós estamos vivendo esse momento aqui, Senhor, de culto, de adoração, é para Te alegrar, Senhor, é para Te cultuar, é para dizer que o Senhor é formoso, Senhor, que sem Ti, Senhor, nada somos. Abençoe esses momentos aqui, Senhor. Abençoe, Senhor, essa transmissão. Abençoe as pessoas que estão participando conosco através dela. Abençoe, Senhor, o nosso globo. Abençoe nossos governantes. Abençoe as pessoas, ó Senhor, que estão vivendo essa questão da pandemia, Senhor. Abençoe, Senhor, as pessoas que, por um acaso, devido à pandemia, estejam vivendo alguma situação ligada à fome, Senhor. Pai, a todos nós, a todos que estão nos vendo, a todos que estão, Senhor, de alguma forma sofrendo, Senhor, visita e abençoa no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Muito obrigado. Irmãos, vamos meditar um pouquinho. Hoje eu gostaria de relembrar com vocês um texto que vocês conhecem, uma passagem que vocês conhecem muito bem, que é a parábola do bom samaritano, tá certo? Essa parábola ela está registrada no livro de Lucas 10, do capítulo 25 ao 37, tá? E eu gostaria de dividir isso com vocês para que nós possamos ser alimentados nesta noite. Então, nesta passagem do bom samaritano, que está lá registrada em Lucas, ela nos conta que um doutor da lei foi ter com Jesus, né,
para testá-lo. E aí a palavra diz assim, que ele chegou até Jesus e disse assim: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu acho interessante, porque esse doutor da lei, nós já conhecemos um pouquinho, a gente sabe qual é o grupo que ele pertence. Está lá em Mateus 23, né? Em Mateus 23, Jesus fala um pouquinho desse grupo, raça de víboras, não é assim que ele fala? Sepulcro caiado, por fora bonito, por dentro podridão, guias cegos. Ele falou assim: vocês colocam fardos pesados nos ombros dos homens e vocês não podem mover, e vocês não movem nem com um dedo sequer. Esse doutor da lei foi até Jesus e disse: Mestre. E eu achei interessante essa colocação dele, ele chamar Jesus de mestre, porque quando ele fala isso, quando eu leio isso nessa parábola, eu me lembro daquela passagem que fala assim: nem todos que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Esse é um deles. Então ele fala assim: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E aí Jesus responde, né, dizendo assim: o que está escrito na lei? O que está escrito no Torá, que era o livro praticado, que era, né, o Antigo Testamento? É uma passagem que eu acho interessante também comentar aqui, irmãos. Olha que interessante. Ele perguntou assim para Jesus: o que farei para ser salvo? E Jesus responde assim: o que está escrito no livro, o que está escrito na lei. E ele está se referindo ao Antigo Testamento. Isso é interessante dizer, porque tem salvação no Antigo Testamento. Muitos dizem que não, que o velho é passado, que o que predomina é o novo. Mas Jesus disse: quer saber como você faz para ser salvo? O que está escrito lá no Torá? Então ele respondeu: bom, amarás Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e ele, como um doutor da lei, com todo o seu entendimento, e o próximo como a si mesmo. Jesus conhecia o coração daquele homem, e mesmo assim ele foi brando, ele foi educado, ele foi doce até. Então ele disse assim, Jesus responde assim para ele: respondeste bem, faça isso e viverá. E aí o versículo seguinte ele fala assim, tentando se justificar-se, ele perguntou: quem é o meu próximo? Olha que interessante. O doutor da lei pergunta: quem é o meu próximo? É interessante essa passagem, esse ponto desta passagem, porque os judeus na época tinham a liturgia, o sacrifício. Com isso eles meio que demonstravam o amor a Deus. Mas em relação ao próximo, lembra de Mateus 23? Raça de víboras, lembra? Eles não tinham assim um ponto exato em relação a amar o próximo. E então aí Jesus entra com a parábola do bom samaritano, que assim é intitulado. Então Jesus conta que havia um certo homem que desceu de Jerusalém para Jericó. E ele usa essa expressão, desceu, porque Jerusalém está a 800 metros do nível do mar, e ele desceu para Jericó, que estava a 250 e alguma coisa abaixo do nível do mar. E era uma distância de média 25 quilômetros. Então ele desceu. Alguns comentaristas falam que isso é interessante, essa colocação, porque eles acreditam que descer é descer da cidade espiritual para o carnal, porque Jericó ela representa o materialismo, era uma cidade de muito bom comércio, uma cidade muito antiga. Então ele conta que esse homem desceu, e aí então salteadores o emplacou e não só levaram o que ele tinha, mas espancaram ele, a ponto de deixar ele meio morto. E ele continua a parábola dizendo que da mesma forma desceu o sacerdote. Veja, o sacerdote desceu de Jerusalém também para Jericó.
Ele estava na mesma situação daquela vítima. E esse sacerdote, vendo o ferido, vendo aquela pessoa caída, vendo a vítima, passou de largo e seguiu o caminho. E aí ele conta que também veio um levita, da mesma forma. Ele desceu para Jericó, fazendo o mesmo trajeto, fazendo o mesmo caminho. E quando ele então vê aquela pessoa ali caída, ele também passa de largo e desce. E aí ele segue contando que vinha um samaritano. E esse samaritano, vendo essa vítima caída, ele chega até ela e ele fala, Jesus conta que, movido de íntima compaixão, vai e começa a dar ali um primeiro atendimento. E ele conta que ele pegou do vinho, né, colocou sobre as feridas e também o azeite. Era a medicina da época, né? E há quem diga que o vinho tinha o efeito de animar a pessoa e o azeite tinha o efeito de acalmar a pessoa. Naquela situação ele precisava desses dois componentes, de animar e de se acalmar. Tendo feito isso, e há alguns comentaristas que falam que ele começa pelos pés dessa pessoa, que é a base, né? Os pés é o que nos leva, não é assim? Então ele começa pelos pés ali e dá esse primeiro atendimento, e Jesus fala que ele coloca na sua própria cavalgadura, no seu próprio cavalo, no seu próprio jumento. É um ponto a ser considerado. Ele não pega essa pessoa e coloca e coloca em outro animal a não ser no dele. Ele faz isso, movido de íntima compaixão. Ele dá esse socorro e leva esta vítima até um hotel, alguma coisa da época, e ali ele deixa essa pessoa e ele paga ali o dinheiro de 2 dias de trabalho e deixa bem claro para a pessoa que o recebeu que ele vai seguir viagem, mas que ele vai voltar. E caso ele tenha gastado algo mais além do que ele deixou, ele vai pagar. Essa é a mensagem que Jesus explica para ele. Mas eu preciso voltar um pouquinho sobre a questão de justificar. Por quê que este doutor da lei, querendo se justificar, Jesus foi tão doce com ele? Jesus nem interrogou ele. Por que ele quis se justificar? Vocês lembram daquela passagem que quando Jesus foi, onde os soldados foram apanhar Jesus, e Jesus sai à frente e fala assim: a quem vocês buscais? Eles disseram, Jesus de Nazaré. E Jesus respondeu, eu sou o Jesus a quem vocês buscais. E os soldados caíram. Veja como a voz de Jesus, a palavra de Jesus tem efeito. A palavra que penetra no mais profundo da alma, a palavra que divide, a palavra que chega no íntimo das pessoas. Esse mesmo Jesus, de forma bem simples, onde ele fala assim, faça isso, viverá. Esse doutor da lei já quer se justificar, porque ele foi atingido pela palavra. Essa é a grande verdade, ele foi atingido pela palavra de Jesus. E Jesus conta isso e mostra esse ponto interessante, porque quem é o meu próximo? É interessante isso, porque na narrativa de Jesus, a vítima, o levita e o sacerdote, eles viviam no mesmo ambiente. Os 3 estavam em Jerusalém. E esse doutor da lei, os judeus, eles tinham uma ideia de que o próximo, no mínimo, seria as pessoas da sua religião, no mínimo seria. Mas nem isso foram capazes. No entanto, o samaritano, o qual tem um atrito com os judeus, esse ainda assim, ele teve compaixão, ele foi movido de íntima compaixão. Olha que coisa interessante. Para mim, irmãos, lendo essa passagem, isso é um depoimento meu, é uma parábola que me entristece, porque eu não consigo assim me ver como um bom samaritano. Olha, eu tenho algo em comum com um bom samaritano. Na verdade,
eu sempre estou mais para o lado do sacerdote e dos levitas, e do levita. E isso sempre, quando eu comecei a ler essa passagem, para esboçar para vocês aqui, isso sempre mexeu comigo. Falei, olha que interessante. E hoje me aconteceu uma coisa tão interessante. Hoje eu tive na nossa feira da cidade, lá tinha uma papelaria, eu precisava comprar alguma coisa na papelaria, ela estava fechada. E quando eu estava voltando para o Bolsão, para me pegar a minha moto e vir embora, aconteceu um negócio assim, que me arrepia. Tinha um moço, um senhor, ele estava com a bicicleta, e ele foi montar na bicicleta, ele caiu. A minha mente, a mente de um doutor da lei, treinada para julgamento, na hora eu já sabia, está bêbado, está alcoolizado. E eu estava caminhando em direção dele, eu teria que virar à esquerda para pegar a moto e ir embora, mas eu fiquei focado nele, porque como eu vinha tratando esse assunto do bom samaritano, aquilo para mim foi uma oportunidade. E aí, olhando para ele, eu percebi que ele olhou para os lados para ver se alguém ajudava, e não tinha ninguém próximo a ele. Aí eu fui até ele, imaginei que eu ia dar só um apoio, né? Mas não, ele precisava de ajuda mesmo, ele precisava se levantar mesmo. E aí então eu tive que fazer força, bastante força, para colocar ele em pé, né? Levantar a bicicleta, pegar o chapéu dele, entregar para ele. E aí eu perguntei, dá para seguir? Ele falou, dá para seguir. E saiu manco. Não havia nenhum vestígio que ele tivesse alcoolizado. E aquilo, eu achei aquilo tão intrigante, porque no meu julgamento eu fui fragado. Eu não fiz o que Jesus recomendou, amar o próximo, fazer e então será salvo. E eu tinha esse defeito comigo, eu tinha essa indagação comigo. E aí eu tive essa oportunidade, e isso para mim foi algo tremendamente especial. Sabe quando aquele tipo de coisa que aquele questionamento seu próprio, teu, que só você e Deus sabe? Pois é, o que aconteceu hoje lá foi aquele tipo de coisa que acontece para a honra e glória do Senhor. Porque ele falava assim para mim, o moço, eu não sei o que aconteceu com essa bicicleta. Mas na verdade eu acredito que aquilo aconteceu para a honra e glória do Senhor. Irmãos, e essa passagem, ela é muito mais do que eu posso falar. Ela tem uma profundidade muito grande, que eu não sei se eu consigo traduzir isso em palavras. Porque ali nós estamos falando de salvação. Sabe, a diferença ali é que o sacerdote passou e ele não sentiu uma íntima compaixão. Nem ele e nem o levita. A diferença é que aquele samaritano, ele sentiu uma íntima compaixão. Ele sentiu amor por aquela pessoa. E o amor, ele é tão poderoso. Em 1 Pedro, ele vai falar assim, que o amor, ele cobre uma multidão de pecado. Veja o que a palavra fala, que Jesus fala para o doutor da lei, faça isso e será salvo. E aí Pedro vai falar, irmãos, no demais, capricha é no amor. Tenha amor, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Veja, irmãos, como o amor é poderoso. Quando eu era criança, eu ficava doentinho, e eu me lembro da minha mãe me cuidando. E eu me sentia assim, o tratamento da minha mãe, e naquele tempo ela preparava o banho, porque não tinha a tecnologia do chuveiro elétrico ainda, ou ao menos não tinha chegado até nós, então ela preparava o meu banho, ela preparava a minha cama, ajeitava o meu travesseiro, a comida era diferente, os mimos eram diferentes, e eu sentia aquele amor, e aquele amor ele me trazia consolo, ele me trazia um conforto de alma, ele me trazia segurança. E o bacana nisso é que a minha mãe, eu percebi que a minha mãe também se sentia bem com aquilo. Eu estou para dizer para você que o amor, ele é da mesma medida, sabe? Tanto para quem ama, quanto para aquele que dá o amor, para aquele que está dando o amor, quanto para aquele que está recebendo o amor. Isso é fantástico.
Existe um poema do Braulio Bessa que eu acho muito interessante. Tem um pedacinho que ele fala assim, vamos ver se eu me recordo. Ele fala assim, ele fala de um jeito engraçado, ele tem um sotaque, Braulio Bessa tem um sotaque engraçado, e ele falou assim: pode parecer meio fora de moda, meio que clichê, mas quando se ajuda alguém, o ajudado é você. Ele fala desse jeito, e eu acho isso tão verdadeiro, e isso tem emocionado muita gente, porque pelo que a gente vê no contexto do que Jesus está falando, é exatamente isso. Faça isso e viverá. Quem tem amor está habilitado para viver eternidade, não é viver só essa vida aqui não, pode viver a eternidade porque tem amor. E foi justamente isso o diferencial para o samaritano. Isso é muito importante. Eu achei assim, de uma forma tão maravilhosa, a parte que Jesus coloca isso, que ele revela isso. O amor, ele é forte, ele realmente não só, ele nos garante a salvação. Nós temos uma expressão bíblica, que se não me falha a memória está lá em Coríntios, que ele fala assim: eis que agora tem a fé, a esperança e o amor. Dentre as três, o amor é o maior. Veja só que interessante é isso. Irmãos, o nosso mundo, ele está doente. Ele lembra da mãe que cuida do filho doente? O nosso mundo, ele está doente. E eu como igreja, você como igreja, nós devemos lembrar do texto, da passagem que fala assim, que Deus é o nosso Pai e a igreja é a nossa mãe. Então, nós, como igreja, vamos dar colo para esse mundo, vamos dar esperança para esse mundo, vamos dar amor para esse mundo, vamos dar amor às pessoas. Um dos fatos mais interessantes dessa parábola é que o bom samaritano ajudou o inimigo dele, tá? Lembra que Jesus falou? Ele falou assim, o que está escrito mesmo? Olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, ama o teu inimigo e ore por aqueles que te perseguem. Nós estamos vivendo se tem algo que nós estamos vivendo diferente, é isso. Agora há uma exigência maior. E o que se exige para viver a eternidade, para ser habilitado para viver a eternidade, é o amor. Então nós devemos pensar nisso. E que Deus possa nos abençoar, possa nos dar a graça de sentir esse amor, para que com Ele nós possamos abençoar as pessoas. O bom samaritano, se ele não só salvou aquela pessoa, ele deu carinho para aquela pessoa, ele trouxe àquela pessoa uma nova chance. Porque se ele estava descendo de Jerusalém para Jericó, e nesse trajeto ele foi apanhado, e se ele estava numa queda espiritual, agora ele tem a oportunidade de recomeçar. Já pensou nisso? Mas ainda que seja nosso inimigo, nós não vamos sair daqui correndo pensando assim, eu preciso achar alguém caído para que eu possa levantar. Não precisa fazer isso, até porque a gente está aí no isolamento social. A vida vai te encarregar. A vida, o caminho que a vida tem te levado, nesse caminho vai ter pessoas caídas. Pode ser que ela seja uma pessoa que seja inimigo seu, mas eu acredito que eu e você, nós estamos habilitados para viver a eternidade, e é possível sim amar e socorrer as pessoas que estão caídas. É possível sim. Há quem diga que esse homem, ele não só deixou o que ele estava fazendo, como ele parou o que estava fazendo para socorrer essa pessoa. Assim como Jesus deixou de ser uma coisa para ser outra, para vir nosso socorro. E ele acudiu essa pessoa e deu para essa pessoa uma nova esperança, uma nova oportunidade de vida. Quero convidar você a louvar conosco, e logo a mais a esses louvores, então nós estaremos orando e agradecendo a Deus por essas bênçãos que Ele tem nos dado e que Ele nos tem derramado. Fique conosco, nós estaremos louvando a Deus
e logo mais nós vamos retornar aqui para juntos orarmos e pedir a graça de Deus para que tenhamos esse amor, que é um dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinha, em silêncio. Jesus chegou e então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. No mundo aqui, a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo eu fecho os olhos. Eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, Me fez voar, planando pelo mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Ezequiel,
Edmar de Oliveira, saudades, Ezequiel, Deus te abençoe, tá? Você, Edmar também, e todos quantos estão conosco. Como eu estava dizendo, irmãos, o mundo está doente, está precisando da mãe, e a mãe é a igreja. Está precisando também do pai, e a mãe, juntamente com o pai, vai estar unindo agora, conversando e falando do mundo, pedindo pelo mundo. Vamos fazer isso? Você é capaz de orar daí? Vamos orar, vamos pedir, irmãos, para Deus socorrer, tá? Nós estamos tendo, eu já vi algumas transmissões falando sobre a pandemia, ela ser um sinal, e eu acredito, é realmente um sinal. Lá em Lucas vai falar que terão terremotos, terão pandemia, fome, e a fome é justamente, em alguns casos é devido à pandemia. Nós já temos aí países como Estados Unidos, algumas pessoas passando necessidade, né, devido à pandemia. Eu acredito realmente que seja um sinal. Fala do terremoto, tivemos aqui na cidade, no interior de São Paulo, São Roque, aí tivemos em baixa escala, mas nós tivemos, e terremoto, segundo as informações, a gente tem mais de 100 por dia, em pequena escala. É Deus avisando, tá? É Deus avisando. Eu não estou pregando o fim do mundo, eu estou dizendo que é um sinal que breve está, tá? Em relação a essa pandemia, irmãos, a gente não deve encarar isso como Deus mandando uma praga, tá? É que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sabe, Ele conhece o coração do homem. Então Ele sabia que o homem ia levantar uns contra os outros, nação contra nação, né? Ele sabia disso. O país que deu origem a esse vírus não disse que foi Deus, e nem mencionou ser algo sobrenatural, tá? Então isso não vem de Deus, tá certo? E que o número, tá, dos avisados e das vidas transformadas devido a este sinal sejam superior àqueles que tiveram a vida ceifada devido a esta pandemia. Neste momento nós vamos orar, nós vamos pedir a bênção de Deus para nós, que vamos começar agora aqui as atividades. Amanhã já é uma segunda-feira, hoje foi a primeira-feira, tá? E vamos pedir pelas pessoas que estejam passando alguma necessidade, não só devido à pandemia, mas qualquer outra enfermidade ou outra dificuldade. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, só o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é santo, o Senhor é único, Senhor. Pai, a mãe que é a igreja, Senhor, se dirige a Ti que é o Pai, Senhor, para tratar desse assunto, Senhor, chamado pandemia e outras pestes e outras enfermidades. Senhor, aquelas pessoas que estão vivendo um drama, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, Senhor, ou até mesmo a fome, Senhor, esteja vivendo algo que esteja atribulando o coração delas, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor é santo, o Senhor é misericordioso. Senhor, eu te louvo, eu te dou graças ao Senhor. Nós imaginávamos que essa pandemia viria com grande violência, Senhor, mas eu consigo ver, eu consigo perceber a Tua presença, a Tua ação contendo, Senhor, contendo, porque o Senhor é Deus e o Senhor tem capacidade, nada para o Senhor é difícil. Senhor, visita cada pessoa, visita cada casa, visita cada leito, Senhor, visita cada país. Senhor, dê a Tua provisão, dê a Tua bênção, dê o Teu consolo, dê a Tua bênção. Louvado seja Teu nome. Nós estamos aqui para Te alegrar, para Te adorar, mas Pai, nós também estamos aqui porque nós precisamos da Tua bênção, Senhor. Nós precisamos do Teu favor, nós queremos o Teu favor, nós precisamos do Teu favor, Senhor, e nós Te conhecemos, porque o Senhor caminha conosco diariamente. Pai, eu conto com a Tua bênção, eu conto com a Tua proteção, eu conto contigo, e eu, Senhor, Te adoro, eu Te adoro em nome do Senhor Jesus.
Irmãos, mais uma vez, muito obrigado por esse momento, tá certo? Nós teremos uma outra transmissão na quarta-feira, a partir das 8 horas. Nós também teremos uma outra transmissão no sábado, a partir das 10 horas, tá certo? Por favor, compartilhe, dê teu joinha, vamos participar. Esse momento é o momento que nós temos para isso, e nós ainda continuamos servindo o Senhor, tá certo? Vamos nos despedir? Então, lá em Números está escrito assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe a todos, boas semanas, até a próxima.